Graça e paz, queridos. Provérbios capítulo 4, verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A nossa vida, ela é completamente impactada pela forma como nós cuidamos das nossas emoções. Elas podem tanto nos ajudar, como elas podem nos prejudicar, provocando um grande impacto nas nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas as emoções é o combustível que nos move. A paixão é o que nos move. Quando estamos apaixonados, nós fazemos qualquer coisa. Quando a gente está apaixonado, nós não olhamos distância. Quando nós estamos apaixonados, nós não olhamos o clima, nós não olhamos a geografia, nós não olhamos para o tempo, porque essas barreiras ou essas adversidades, elas são rompidas pela força, pelo poder da paixão, pelo poder da emoção, que faz você romper, saltar e avançar sem parar. Agora, claro que essas emoções, elas podem tanto fazer você ir e avançar, como fazer você parar e retroceder. O que é importante é nós tentarmos ou olharmos para nós mesmos e avaliarmos as nossas vidas, de acordo com como diz a palavra de Deus lá em Coríntios, como nós fazemos todos os meses, no tempo de celebrarmos a Santa Ceia. Nós devemos examinar a nós mesmos e olharmos como está dentro da gente. Porque pelo lado de fora, às vezes aquilo que está por fora está muito bonito, está belo, está bem vestido, está forte, está bem definido. Mas o que vale mesmo é o que está dentro, porque, como diz o texto, dele depende toda a sua vida, como está o teu coração. Sabe uma coisa que a gente tem dificuldade? É de admitir que estamos sem controle, ou perdemos o controle das nossas vidas. Nós perdemos o controle das nossas vidas, na maioria das vezes, é por causa das emoções. As pessoas cometem loucuras por causa das emoções. Ela, num momento de raiva e de ira, ela pode trazer um grande transtorno. Ela aumenta a sua força para o mal. Como também, num grande ato de amor, uma força que vem do fundo do nosso ser, uma emoção acima de todas as outras, elas fazem com que nós possamos dar as nossas próprias vidas. O grande problema é nós admitirmos o que é que está fora de controle. Amar, perdoar, controle próprio, alegria, paz. Nenhuma dessas emoções que são frutos do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, nenhum desses frutos em excesso faz mal. Na realidade, o que faz mal é que precisa de controle. Porque amor, quanto mais, melhor. O grande amor de Deus nos livrou da morte do nosso pecado através de Cristo Jesus. Paz em abundância, você consegue compartilhar com outros, levar paz para outros. Alegria, você contagia outros com a sua alegria. Então, a parte que é do Espírito, a parte boa das nossas emoções, que vem de Deus, que flui do Espírito Santo sobre as nossas vidas, elas em abundância nunca faz mal. O que precisa ser dominado e controlado é a parte negativa das nossas emoções. E o texto de Gálatas, capítulo de número 25, verso de número 19 até o verso de número 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria,
feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facção, dissensão, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz a palavra, apóstolo Paulo, inspirado pelo grande Espírito de Deus. Como antes já vos havia advertido, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas que precisam ser admitidas. Admitidas. Irmãos, nós não podemos confiar no nosso coração. A palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, é sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Diz o profeta. Sabe, as nossas emoções, elas têm uma doença incurável. Nossas emoções carnais. O quadro clínico do nosso coração é, às vezes, preocupante. Precisamos estar na unidade de tratamento de Deus. A UTI, unidade de tratamento intensivo dos céus, sabe? A verdade, irmãos, é que liderar as nossas emoções é a chave para uma vida boa, para uma vida bem-aventurada, para uma vida feliz, para uma vida bem-sucedida na terra e também diante de Deus, dos céus, das questões espirituais. Quando a emoção se torna o guia da sua vida, ela se torna a causa do seu fracasso. Sabe o que significa a palavra emoção? Turbulência, movimento. Ela significa deslocamento, agitação. As emoções podem ser devastadoras quando são descontroladas. Talvez nós possamos comparar as emoções como algo, uma grande represa. Uma grande represa, como há em várias cidades na nossa nação, represas que produzem energia. Então, uma represa cheia de emoções, se ela ficar retida, ela não vai produzir nada. Ela só vai ficar estancando, enchendo-se cada vez mais. Mas quando a represa ela tem um gerador de energia, aquela água que sai, ela vai sair, mas ela vai produzir algo bom. Uma represa somente com um escape da água e que a água vai embora, só represa-se e depois a água é despejada para sair aos poucos, não produz nada. Mas quando tem um gerador de energia, ela produz luz. É justamente isso. É quando nós podemos filtrar as nossas emoções para que elas possam produzir luz. Talvez o que precisamos é o controle das nossas emoções para que nós possamos produzir coisas positivas dela. E para que aconteça certas coisas, irmãos, é impossível que seja curado o coração sem uma admissão. Quando o profeta Jeremias declara que o coração, que o Senhor, somente o Senhor conhece o coração, lá em Jeremias, capítulo de número 17, verso 29, fala que o coração é enganoso, e a palavra de Deus diz que o Senhor conhece os nossos corações. O próprio Jeremias fala isso. O que acontece é que o Senhor conhece, Ele conhece os nossos corações profundamente, o estado do nosso coração. Mas o alerta do profeta Jeremias, ele veio sobre o fato do estado em que está o nosso coração, não de Deus ver, é como está. O grande problema é como está o nosso coração. Como está o seu coração hoje? Como é que você está? Quais são os sentimentos que estão aí dentro de você? Quais são as emoções, as suas emoções que estão fora de controle? Será que a ira está sendo fácil de controlar ou você está perdendo para ela?
Será que é a ansiedade? Será que é a compulsão? Que é a baixa estima? Será que é os lutos? Será que é a dependência, a codependência, a rejeição? Seja qual for, pânico, medo, depressão. Irmãos, saiba de uma coisa, nós nunca vamos vencer a batalha contra as nossas emoções pelas nossas próprias forças. O que precisa, para que possamos vencer, é que nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Sabe de uma coisa? Eu sei que o Espírito Santo de Deus fala com você. Eu sei que ele aponta para você, não para te acusar, mas para te mostrar o que está fora de controle na sua vida. Assim como aponta para mim. Eu não falo para vocês e me isento do poder da palavra de Deus. Essa palavra não é somente para você, é para mim também. Então a palavra de Deus, a carta, a mensagem que Deus manda para nós e que o apóstolo Paulo ministra sobre a igreja de Gálatas, ele fala sobre elas, essas várias atitudes que nascem da carne, mas que elas precisam ser controladas. Elas não podem ser deixadas de lado. Talvez a sua vida não tenha sido tão boa quanto é, porque há algo fora de controle dentro de você. Uma emoção que está impedindo você de fazer muitas coisas. Talvez você não está alcançando aquilo que você esperava. Não é porque Deus não é bom ou que não chegou a hora de Deus na sua vida. Não, não, não. Agora é a hora de Deus. A hora de Deus é agora. A hora de Deus é quando nós estamos prontos para receber. Talvez seja porque há alguma coisa dentro de você que está fora de controle, que você não domina. Sabe uma coisa, irmãos, é difícil admitir, mas se não houver admissão, não haverá cura. Se não houver reconhecimento, não haverá cura. Enquanto você não reconhecer que precisa de cura, que precisa ser tratado em algumas áreas da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai receber o milagre, a cura de Deus. Sabe, enquanto você não reconhece que tem a sua saúde física, possa estar fragilizada, e você não sai da sua casa e marca uma consulta no médico, você vai ficar com ela para sempre. Você vai ter que sair, agendar um horário, ir no médico, passar por uma consulta, ele vai fazer um exame, vai dar um diagnóstico, vai passar uma receita para você. E você vai tomar os medicamentos nos horários certos, vai ter que fazer tudinho de acordo com o que o médico diz. Aí sim, você vai ser curado. Irmãos, a nossa vida espiritual não é nada nem um pouco diferente. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Sabe o que precisamos fazer? Decidir romper com aquilo que te aprisiona, para admitir o que está fora de controle. Admita o que, rompa com aquilo que está prendendo você, rompa com aquilo que está atrapalhando a sua vida. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5, versículo 1, 13, parteado, versículo: vocês foram chamados para a liberdade. Deus nos chamou para nós sermos livres. Deus quer você livre e Deus me quer livre. Então por que não usufruir daquilo que Deus quer? Por que vamos deixar de lado a liberdade e ficarmos na prisão, na escravidão? Sabe, você foi criado para viver uma vida de milagres e de bênçãos abundantes e constantes. É claro que não vai nos isentar de passarmos por momentos difíceis da vida, mas com controle, com as suas emoções bem direcionadas, bem cuidadas, você passa pelas dificuldades sem nenhum problema. O que precisamos é ser livres. Sabe, isso acaba se tornando um vício. A pessoa fica viciada das suas emoções. Isso é incrível, porque é verdade. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que são descontroladas, você conhece pessoas que estão presas à depressão, estão presas a emoções que jogam para baixo, que não produzem, que não criam, que não fazem diferença, que só tiram e faz as pessoas perder. Você conhece. A pessoa não consegue se libertar, é uma droga, é um vício. E aquilo que você faz, sabe, é uma coisa interessante, porque o vício é aquilo que você faz, você sempre faz pela última vez. Então, você foi projetado
para a grandeza, para a liberdade. Você só vai liberar o seu potencial quando você se libertar das cordas, quem sabe da mentira, quem sabe do medo, quem sabe da incredulidade, quem sabe da amargura, do relacionamento destrutivo. 1 João, capítulo de número 3, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus te chamou para te libertar. Ele quer você livre de tudo que te aprisiona. Foi para isso que Ele morreu por nós. Quando Deus nos dá a liberdade, irmão, sabe o que a gente precisa fazer? Mantê-la. Manter a nossa liberdade. Nós somos livres na medida em que acessamos a verdade de Deus, a nossa realidade. Vou repetir, nós somos livres na medida que nós acessamos a verdade sobre a nossa realidade, a sua realidade hoje, agora. A verdade de Deus nela, agora. É aí que você vai ser livre. Só através dessa verdade de Deus que você se libertará. João capítulo 8, verso 31, verso 32 é bem claro, e nós às vezes só lemos a seguinte parte do versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Ponto. Guardamos isso e entendemos que a verdade às vezes é aquela mensagem que você vem no culto e você ouve aquela palavra assim: Deus vai te dar vitória, porque você estava pensando que ia perder, e aí você recebe aquela palavra: eu vou ter a vitória, eu vou ficar livre. Não é somente isso, irmãos. A liberdade, a verdade que Deus está falando, essa verdade que liberta, não é só aquela promessa de que você vai sair de uma situação ruim para uma situação boa. Entenda isso. Olha o que o texto diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Olá. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, não tem como ser liberto se não ser discípulo. Sabe o que é ser discípulo? É mergulhar numa jornada com Deus, numa caminhada. Não é em pequenos encontros, é numa jornada. Não é num momento, num evento, é numa caminhada todos os dias. Deus vai revelar alguma coisa para mim, permanecendo firme na minha palavra, diz o Senhor. É ser discípulo, é querer ser discípulo. Quem quer ser discípulo vai ser livre. Então a cura, romper com aquelas coisas que estão te aprisionando, você precisa ser discípulo de Jesus, andar com Ele, sentar para ouvir a palavra dEle e extrair as verdades que Ele vai estar te falando. E aí a gente vai conhecer a verdade, e a verdade vai sim nos libertar. A segunda coisa é que precisamos colocar limites na vida, cara. Olha o que diz o texto de Gálatas capítulo 5, verso 3, a segunda parte, parte B. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Limites. Ser livre, não para fazer tudo. Liberdade não é fazer o que se deseja. Liberdade é ter autonomia para falar não. Irmãos, não confunda a liberdade para fazer o que quer. Liberdade não quer dizer fazer tudo o que quer. Liberdade é quando você pode falar não. Isso sim. Isso é liberdade. Isso não quero. Estou livre, eu não estou preso. Então, ponha limites. Diga não. E receba os benefícios disso. Receba os benefícios da vida que limita, que coloca limites em você mesmo. Não somos livres para pecar, nós não somos livres do pecado.
Não troque a liberdade que Cristo deu, foi comprada na cruz do Calvário, por um desejo, por um prazer hedonista que só olha para dentro de você, só sacia a sua vontade, só dá prazer, só te satisfaz. Não troque a liberdade de Jesus por isso. Não troque as verdades eternas por paixões passageiras. Não troque. Confie. Fique firme. Diga não. Limite. Não há nada mais trágico, irmãos, do que perder a sua liberdade, do que perder a liberdade para viver desejos. A gente conhece pessoas assim. Agora, terceira coisa, veja como está a qualidade dos seus relacionamentos. Olha só, veja como está a qualidade dos seus relacionamentos. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Não é medir as pessoas que estão perto de você. Não é olhar para elas e fazer um diagnóstico da vida delas. Não, não é isso. Olhe para você mesmo. Olha o que o texto de Gálatas capítulo 5, verso 13, também uma terceira parte diz. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que te impede de amar as pessoas? Revela o que não deve estar na sua vida. Se tem alguma coisa impedindo você de amar pessoas, é isso que está errado em você, que não deve estar em você. Os nossos relacionamentos, eles revelam a qualidade da nossa espiritualidade. Os nossos relacionamentos revelam, mostram. Uma vez eu falei isso para um casal da nossa igreja. Eu falei para eles o seguinte: olha, nós somos medidos. Você não pode medir ninguém, porque juiz só existe, julgar só Deus. Mas as pessoas nos medem, as pessoas te medem. E os nossos relacionamentos vão revelar a qualidade da nossa espiritualidade. Vou fazer uma pergunta: como estão os teus relacionamentos? O que as pessoas têm repetidamente dito sobre você? Você já ouviu falar de uma teoria chamada janela de Johari? O que é essa janela? É muito interessante essa janela. Essa janela é uma tabela que nós podemos ver 4 áreas da nossa vida nela. A primeira área é a área aberta. O que é essa área aberta? A área aberta é quando você e todas as pessoas à sua volta sabem aquilo que você precisa mudar. Você sabe e as pessoas que andam com você também sabem. Essa é a janela aberta. A janela oculta é uma outra, a segunda, é quando você esconde coisas das pessoas e não quer que elas saibam, porque você tem medo de ser rejeitado por isso. Você até mesmo porque você não quer mudar essa área, você não quer mudar, então você esconde, você oculta. A outra área é chamada de área cega. O que é a área cega? É aquela em que todas as pessoas veem, a sua volta percebem, só você que não consegue ver. E a área desconhecida. A área desconhecida é a área quando ninguém sabe. Mas essa área, ela influencia a sua vida. E somente o Espírito Santo de Deus pode te revelar. O que precisa de cura na sua vida que tem afetado os seus relacionamentos? Outro dia eu lembro muito bem, há muitos e muitos anos atrás, há mais ou menos uns 30 anos atrás, mais ou menos uns 32, 33 anos atrás, tinha adolescentes, crianças da nossa igreja, tinha um jovenzinho, ele era muito arteiro, muito arteiro. Eu falava para ele assim, eu brigava com ele, a mãe dele me deu autorização para corrigir ele, falou assim: Sérgio, quando ele aprontar, pode brigar com ele.
E eu sempre corrigia ele, colocava ele de castigo, eu era diácono nessa época. Mas eu lembro que eu colocava às vezes ele de castigo, e mais no final do culto, eu chamava ele, sentava ele num lugar da igreja, e ficava somente eu e ele, e eu falava assim: olha, se você fizer isso, e continuar fazendo isso, as pessoas não vão querer ficar com você. Elas não vão ter prazer em andar contigo. Elas não vão nem te abençoar, só por causa disso. Então você tem que ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar. Gostam de estar com você. Sabe, queridos, essa tabela de Joari, ela é muito importante para nós observarmos e verificarmos o que precisa ser mudado. Porque existem coisas que podem estar atrapalhando os nossos relacionamentos. Como está a qualidade dos teus relacionamentos? Decida hoje reconhecer que você precisa de ajuda. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos, é eficaz. Sabe, queridos, às vezes a gente fala muito, usa muito esse versículo, e às vezes a colocamos numa situação de necessidade física, de uma necessidade de situação, problemas, mas o texto fala de pecados. Às vezes nós precisamos ser curados. A oração do justo é poderosa para curar outros. A quarta coisa é entregue o controle da sua vida a Deus. Gálatas 5,16 diz lá a palavra do Senhor: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A nossa missão não é evitar a carne, mas viver no Espírito. Até porque nós não vamos conseguir por nossas próprias forças. É o Espírito de Deus que vai nos ajudar. Os nossos olhos devem estar em Deus, queridos. Eles não devem estar na tentativa de nós vencermos determinadas áreas da nossa vida. Eles devem estar em Deus. Olha para Jesus e você vai ver. Você vai entregar tudo. Deus vai te ajudar. Nós vamos poder tudo através de Deus. Tudo o que você entrega ao controle de Deus está fora do controle da sua vida. Isso é importante. A carne, ela vai sempre desejar o contrário do Espírito. Então, se você vive olhando para Deus, vive no Espírito, você vai andar no Espírito. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O apóstolo Paulo passou por esses momentos. Lembra que ele falava que ele esmurrava a ele mesmo, para que ele, pregando a uns, ele mesmo não viesse a estar vivendo no erro? Sabe, queridos, a gente tem que apontar para o céu. Seguir os conselhos do apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para as coisas do céu, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua palavra, as suas verdades, a sua justiça. Demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer para voltarmos a ter controle é dar esses 4 passos: entregar, admitir, limitar, ver como estão os nossos relacionamentos, ver as suas falhas, não veja dos outros. Nós temos a tendência de olhar para os outros e apontar dedos. Para de fazer isso. Não esqueça que todas as vezes que você aponta dedo para outras pessoas e acusa outras pessoas, você vai receber da mesma medida. Vão apontar para você e vão te acusar. Para concluir, eu quero deixar para vocês o texto de Gálatas capítulo 22 e 23, que diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você foi chamado para viver isso em abundância e pode viver isso de uma forma abundante mesmo. Não só pode perder o controle quando é negativo. Você tem que ter aquela represa que eu falei lá na frente. Você tem que ter essa bobina que produz energia e colocar ela para transformar a força das tuas emoções em luz, para iluminar os teus caminhos, para iluminar os teus passos, para iluminar a vida de outras pessoas, para iluminar a vida dos teus filhos, para iluminar a vida do teu esposo, da tua esposa, da tua família. Sabe que você é o luminar que Deus colocou na terra, não esqueça disso, meu irmão. Pessoas controladas, pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas que entregaram suas vidas para Deus, elas são luminares na terra. E a palavra de Deus fala assim: continue brilhando. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Uma pessoa descontrolada, ela não glorifica a Deus. Lembrem de Pedro, quando perdeu o controle, foi repreendido pelo Senhor. Todas as vezes que Pedro perdeu um controle, foi repreendido. Mas quando Pedro se entregou, ele glorificou a Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Olha, se tiverem que me matar e ele me crucificar, como diz a tradição, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ele foi por uma decisão própria. Ele fala assim: não me crucifiquem da mesma maneira de Jesus, porque eu não quero morrer da mesma forma que ele, não me sinto digno, me coloca de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, isso aí é glorificar a Deus. Todas as vezes, veja a história bíblica que diz que todas as vezes que algumas pessoas perderam o controle, personagens bíblicos famosos, Moisés, Davi, Saul, todos eles, Medos, Jeremias, Isaías, todos eles, Pedro, Marcos, perderam o controle, foram repreendidos. Não foram condenados, foram repreendidos, foram corrigidos por Deus, mas a vida deles depois de entregue foi sobrenatural. Deus quer fazer isso com você, querido. Deus quer mudar a sua vida, irmão. Deus quer transformar você, quer mudar você numa pessoa que brilha, uma luz que ofusca e que ilumina o ambiente. Onde você chega, as pessoas, elas ficam felizes. Triste. Você foi chamado para a liberdade, não para a prisão. Decida hoje por um fim nisso. Admita, assuma o governo da sua vida, entregue tudo nas mãos de Deus, porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e com os seus desejos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus fale profundamente ao seu coração, que nós possamos viver para a glória de Deus, como homens e mulheres controlados pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.